Oi, pessoal, eu sou o Gustavo Eu sou a Xamã. e essa é uma Geopolib muito especial que a gente conseguiu finalmente desencantar e trazer aqui para o canal discussões muito legais e muito importantes com a presença da grande professora Xamã Minil. É isso. Olá, pessoal. Bom, pessoal, eu queria dizer que eu estou muito feliz hoje. A gente está numa Geopolab que a gente já vem tentando programar faz muito tempo. Aqui no canal vocês sabem que a gente tenta cumprir as nossas promessas quando a gente fala que a gente vai fazer, a gente vai trazer, né? Mesmo, inclusive agora, nesse momento, com situações bem alternativas, né? Como vocês viram no meu último vídeo, eu estou de mudança por esse cenário alternativo. E não estou em Curitiba, estou agora em Campinas e a professora Xamã está em Bristol, na Inglaterra, e mesmo assim a gente vai conseguir fazer essa gravação aqui, trazer esse tema tão importante que toca em tantas questões relevantes, né? Não só das relações internacionais como campo de conhecimento e tudo mais, mas também na área de geopolítica, de segurança internacional, como a gente vem tratando aqui no canal de maneira bem relevante. Xamã, eu queria te agradecer profundamente pela tua participação aqui, pelo teu aceite já desde muito tempo do convite para estar aqui conversando conosco. É, E eu queria que então você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouco da sua trajetória de pesquisa, como que você foi parar em Bristol também, acho que é bem interessante para quem está nos assistindo, né? E falasse um pouquinho de você. Te agradeço de novo, do fundo do coração. Bom, muito obrigada, Gustavo. É um grande prazer para mim estar aqui. Eu agradeço muito o convite, sabe? Estou muito feliz de estar nesse espaço que é tão, ao mesmo tempo, informativo, mas é um espaço gostoso, descontraído, né? Então, já estou me sentindo em casa aqui. Olá, pessoal. Eu sou a Xamã. Eu venho do interior paulista, né? Me identifiquei com Campinas, mas eu sou um pouco mais interior ainda. E eu fiz minha graduação em Relações Internacionais na Universidade de Brasília, onde eu também fiz o meu mestrado. Já desde a graduação eu me interessei muito pelo tema das políticas internacionais dos pequenos estados, né? Eu lembro que eu via, por exemplo, nos cursos de Teoria das Relações Internacionais, como, né, principalmente pelas visões mais tradicionais, mais realistas, sobre o poder das grandes potências, né, em determinarem a agenda internacional. E eu ficava pensando, poxa, mas como é que ficam os pequenos estados, né? E a agência deles, qual a relevância delas, né? Então, quando eu terminei minha graduação, fui fazer um mestrado, eu fui estudar as relações internacionais do Zimbábue e como as relações internacionais desse pequeno estado da África Austral estavam conectadas à continuidade do regime do Robert Mugabe, né? Como tanto suas relações com os países do norte, as grandes potências, de certa forma, colocavam aquele regime em risco, e ainda assim ele continuava lá no poder, continuou até 2017, né, por 37 anos, e ao mesmo tempo as relações ali com os estados do sul contribuíam para a continuidade, né? Então foi um caso muito interessante, me atraía muito. Depois do meu mestrado, eu passei uns anos trabalhando no escritório de cooperação internacional do Japão, em Brasília, a JICA, avaliando projetos de cooperação internacional, que foi uma coisa totalmente diferente, né, outra área, aprendi muito, é uma área maravilhosa, né, eram os anos quando a cooperação sul-sul do Brasil e triangular estavam, assim, né, estourando, um arraso, e aí, desde o final de 2012, eu agora estou, né, na Universidade Federal da Paraíba, UFPB, e estou baseada no Departamento de Relações Internacionais, dando aula para o curso de graduação em Relações Internacionais. Só que, no momento, eu estou afastada, né? Como o Gustavo mencionou, eu estou aqui no Reino Unido, né? Estou fazendo meu doutorado na Universidade de Bristol, e eu estou pesquisando, continuo pesquisando o Zimbábue, só que agora eu estou pesquisando como ativistas LGBTQI zimbabuenses contribuem para a construção de uma cidadania sexual mais inclusiva no seu país por meio do seu ativismo.
Não, enfim, todos são tópicos muito legais, né, Xamã? E eu acho que essa tua experiência, inclusive em termos de cooperação técnica, né, é uma área que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado nas discussões e nos debates, né? Eu lembro que, por exemplo, na minha graduação, eu tenho uma formação um pouco periférica numa universidade privada em Curitiba, onde não tem nas universidades públicas o curso de Relações Internacionais e tal. Então, as matérias são, assim, não é a profundidade do debate que existem geralmente nas públicas ou nas privadas de elite, né? Do Brasil em relações internacionais. Então, cooperação técnica era aquela coisa de pegar um relatório, sei lá, da ABC, né, da Agência Uhum. Brasileira de Cooperação, ver o que tinha lá, o formato e tal. E, na verdade, tem uma trajetória muito importante, né? Eu imagino, com relação ao teu mestrado, inclusive, que você encontrou muita coisa de cooperação técnica com relação ao Zimbábue, e essa manutenção do regime do Mugabe, né? Que é uma coisa também muito interessante para pesquisar. Quais são os tópicos assim que a gente pode, claro, né, não, daria para falar aqui horas e horas, mas quais são tópicos principais assim que construíram nessa tua trajetória essa tua percepção para esses ativistas agora, no caso do Zimbábue, né? Como que isso aparece no teu mestrado ou na tua carreira profissional, que vai aumentando essa sensibilidade para você estudar isso agora no doutorado? Ok, essa é uma questão muito interessante, porque, de certa forma, foi uma construção coletiva, sabe, Gustavo? E ao mesmo tempo, eu só queria, antes de entrar nisso, fazer um adendo, porque você mencionou, né, da sua formação, mas eu vou admitir que quando eu terminei minha graduação e estava ali no fim do mestrado, quando eu comecei a trabalhar na JAICA, porque a bolsa tinha acabado, né, eu precisava de um trabalho, né, para continuar em Brasília, uma cidade, né, muito cara. Pesquisadores são pessoas, né? Às vezes a gente esquece disso. A gente precisa viver, né, comer, dormir, se muda, volta e meia, né, então, e isso é outra questão, enfim, importante, talvez para, né, outro Geopolab, mas importantíssima também da gente, né, discutir, né, mas é muito interessante, porque eu lembro que eu me sentia bem insegura, eu já tinha trabalhado muito com a questão da cooperação, mas mais naquela ideia de mais conceitual, cooperação versus conflito, como lógicas, né, de atuação internacional. E aí você vai trabalhar com cooperação para o desenvolvimento, cooperação técnica, é outra dimensão, né, o conceito é outra coisa, né. E é muito interessante que, no meu mestrado, eu tinha trabalhado mais com a dimensão discursiva, com como o Ocidente construiu, a partir dos anos 90, uma imagem do Zimbábue, que até então era assim, a joia, né, da África Austral. A partir dos anos 90, quando acaba o regime do Apartheid, a África do Sul emerge como um novo modelo de Estado pós-colonial africano, e o Zimbábue, de repente, se tornou um pária, né, e principalmente o seu presidente, Robert Mugabe. E, ao mesmo tempo, ele desenvolveu, né, o Mugabe conseguiu muito habilmente desenvolver todo um discurso de mobilização do Sul global, terceiro-mundista, com o apoio, então, dos outros estados africanos para se contrapor aos imperialistas ocidentais, né, no discurso dele. Né? Então, era uma dimensão muito mais discursiva. Então, por isso, exatamente, na JAICA foi, né, todo um mundo novo, né, que emergiu, muito mais focado nas ações técnicas. E aí, bom, é interessante porque, de certa forma, minha carreira ela não é muito padrão no sentido do tipo, eu achei um tema e fiquei com ele. Né? Eu continuo com o Zimbábue, porque eu acho, né, um país que tem dinâmicas políticas muito interessantes e, ao mesmo tempo, por ser um Estado pequeno, né, que não se destaca em muitos termos, é sempre um caso interessante de trazer para as relações internacionais, porque ele muitas vezes mostra pequenas falhas, né, nas teorias, algo que não encaixa. Então, é sempre muito interessante a perspectiva de um Estado pequeno. Mas eu vou ser muito honesta com você, eu consegui desenvolver mais a questão de gênero na minha pesquisa depois que eu estava na UFPB, estava dando aula, e eu já tinha um interesse nisso, mas é aquela coisa, muitas vezes a gente sente essas pressões que às vezes nem são pressões duras, né? São mais algumas normas que a gente sente, a rejeição de uma apresentação, que vão falar, isso não é relações internacionais, né? Isso é outra coisa. Sei bem, sei bem.
né? E aí pelo interesse de alunos, né? Principalmente alunos LGBTQ, que queriam saber mais sobre isso. Eu falei, poxa, eu tenho interesse, demanda tem. Eu estou, digamos assim, numa situação, se a gente for pensar, né, bem confortável, com o meu emprego, com estabilidade, eu posso, por que não, né? E isso entra nessas dimensões, digamos assim, do trabalho acadêmico, para além do resultado da pesquisa, né? Como a gente realiza, quais são as condições que às vezes a gente precisa para se sentir confortável em desenvolver um tema de pesquisa mais periférico, né? Não, super. E acho que a coisa de ser ponta de lança também, né? Como você falou, assim, tem demanda, e acho que uma coisa importantíssima também da gente pensar são esses imaginários, né? Porque se você for pensar, uma coisa que você falou sobre o Zimbábue, dele ser a pérola nos anos 80 e nos anos 90 já ter mudado muito a imagem internacional, eu acho isso importantíssimo, porque isso mexe com as nossas gerações, né? Ou seja, acho que nós somos de uma geração em que o Zimbábue já não representava mais algo que para pessoas que nasceram 5 anos antes da gente representava ainda, né? E é um choque interessante de como que a gente consegue descascar as relações internacionais nisso, ou não sei se é isso que cabe no teu doutorado que você está pesquisando, como que isso vai ser instrumentalizado, né, pelo próprio regime do Mugabe ou posteriormente pelos outros presidentes para como lógica política, né? Como que se deu esse avanço, então, já que esse foi o surgimento, como que você avançou nessa pesquisa, Xamã? É bem isso aí. Eu gosto dessa ideia de ver como esses consensos, né, são construídos e talvez o mais interessante, como eles mudam, né? Porque quando, né, o discurso está lá arrasando, poderoso, ele parece, ele está hegemônico, né? Ele parece quase que dado, enfim, fixo, né, naturalizado. E como é que muda, né? E aí é muito interessante, porque quando eu comecei a pesquisar o Zimbábue, eu comecei a pesquisar, então, a homofobia política. Eu falei, bom, vamos ver o que está acontecendo lá. É um estado onde existem, né, leis anti-sodomia, e aonde, desde 2013, a nova Constituição colocou bem explicitamente casamento entre homem e mulher, né? Mas o que isso significa, né? Então, e até o que isso tem a ver com relações internacionais? Então, se a gente vai ver, em termos globais, hoje ainda tem muita força discursos assim, principalmente mais jornalísticos, que vão falar quase que de uma homofobia africana, né? Que é a ideia que tem um monte de estados africanos onde tem um monte de gente homofóbica, um monte de leis homofóbicas. Só que assim, sim, tem vários onde relações sexuais entre pessoas, né, do mesmo gênero são proibidas, efetivamente, mas tem muitos outros onde nunca foi proibida, e tem muitos outros onde já foi proibida, mas essas leis foram revertidas. Então, existe uma grande diversidade, e isso é uma coisa especialmente importante, eu acho, quando a gente fala de África, né? Que a África tem aquela ideia, a África como um país, como um tudão, né? Todo homogêneo, né? Então, é isso que eu ia falar, porque isso se junta com camadas de racismo institucional, de orientalismo, queira ou não, né? Não o orientalismo do Oriente Médio, como diz o Said, mas de construção de representações e paisagens políticas, né? Isso é muito geopolítica. A construção de uma Totalmente. representação, né, do continente africano, e a gente vê isso, o que eu acho mais interessante é que a gente vê isso mobilizado por pessoas progressistas, né? E como você disse, tem casos em que isso acontece, mas, por exemplo, a coisa, né, da Rússia, né, tem uma imagem muito forte de um Estado homofóbico, de um Estado, que, como você disse, ele de uma forma ou de outra. Existem essas legislações, existe uma virada conservadora e tudo mais, mas isso também ativa outros imaginários ou se cola, né? Como você disse, né? Tem permanências e alterações que vão moldando essa imagem, né? Acho que isso é muito interessante. Exatamente, muitas vezes aos pouquinhos a gente nem percebe como se dá a transição, às vezes são rupturas, né? E como está tudo conectado com outras coisas, né? Na Rússia tem, enfim, eu não sou especialista, mas eu logo penso exatamente numa cultura
de homens fortes, né, que muitas vezes essa ideia, né, de homossexualidade vai colocar em perigo, né. Você me desculpe que eu dei uma baixadinha ali, foi só para puxar uns livros. Não, é a hora, fica à vontade, Se chama. você achar que cabe, eu mostro alguns aqui. Não, manda Tem bala, pode, um pode livro que eu abrir gosto os caminhos. muito, que eu usei muito principalmente nesse estágio inicial, onde eu estava examinando essa questão da homofobia, né, e desses discursos de homossexualidade ser algo não africano ou mesmo anti-africano, né, que coloca, que era o discurso do Mugabe, né, da homossexualidade ser uma doença ocidental que coloca a nação em risco, né, e no discurso do Mugabe o Ocidente estaria tentando impor isso sobre o Zimbábue, e era tudo parte da agenda imperialista. E aí a gente vai ver, existe, por exemplo, aqui um livro do Mark Epprich, que é um autor canadense, né, que é uma pergunta, heterosexual Africa, né, uma pergunta, África é heterossexual? Porque se a gente, né, fala desses discursos hegemônicos, é um discurso muito forte, né, e o Epprich vai mostrar como, nos estudos feitos sobre a África, majoritariamente por pessoas não africanas, né, pessoas de fora do continente, muitas vezes no contexto colonial, né, estudos que eram feitos com a ideia de legitimar o projeto colonial, se via africanos como necessariamente heterossexuais, porque naquele contexto do século, né, XIX, né, as visões europeias viam homossexualidade como digamos assim, um desvio, uma decadência da civilização, um futuro que não deu certo, que nunca deveria chegar. Né? Quem diz isso é o Neville Holt, num artigo. E ao mesmo tempo que então, você tem, digamos assim, né, o ideal da civilização, né, no homem europeu, moderno, branco, cristão, heterossexual, e você tem esse desvio, né, no homossexual, você tem outro desvio, que são daí, né, as pessoas de pele escura, né, que eram vistas, então, como selvagens, que também desviam. Então, você tem, digamos assim, nesse centro, né, desse homem europeu, branco, cristão, heterossexual, e nas margens você tem, de um lado, né, homossexuais, e de outro lado, opostos, né, os povos selvagens. Então, se imaginava que esses povos ditos selvagens, né, pessoas de pele escura que estavam sendo colonizadas, eram mais próximos da natureza e, por isso, não teriam a capacidade de ter outras manifestações sexuais para além da reprodução natural heterossexual, né? E isso vai influenciar muitos estudos, até, né, muito recentemente, nos anos 90, estudos sobre HIV/AIDS. Eles vão ver, tipo, na África, mais uma vez, né, quase que homogeneizando a África como, né, um lugar onde as coisas acontecem todas iguais ali, diferentes do resto do mundo. Na África, HIV seria, diferentemente dos outros lugares onde a AIDS era visto como uma doença de homossexuais, na África não, era uma doença de heterossexuais, porque afinal a África seria heterossexual. Então é um livro interessantíssimo, que eu recomendo muito, e eu acho que mostra exatamente como essas interconexões internacionais, né, nesses entendimentos, né, traz um pouquinho. Não, Já vou ótimo. fazer, se eu Só vou puder. avisar que a gente vai colocar aqui nas referências, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo todos os títulos que a Xamã trouxer, ela vai passar para a gente vai colocar aqui também para vocês. Mas a gente adora mostrar capa de livro, Xamã, então pode continuar aí mostrando para a gente boas bibliografias. Maravilha, obrigada. Esse aqui é outro livro, já é um pouquinho datado, dos anos 90, né, o Sexual Citizenship, do David Evans, que é um dos conceitos-chave no meu doutorado, a ideia de que cidadania é sexual, né, cidadania entendendo como a relação entre o cidadão e o Estado, né, ou a relação entre o cidadão e os não cidadãos, né, aqueles que são excluídos do pertencimento da nação com o Estado, né, e como ela é necessariamente sexual. Então, toda a inclusão ou exclusão do pertencimento a um Estado-nação é construída sobre a diferenciação sexual, né? Isso se você é de determinado gênero ou de determinada orientação sexual, isso pode implicar em privilégios, né, ou em exclusão, né? E é um campo riquíssimo, assim, que existe muito trabalho nessa área, né, até hoje,
mas é muito voltado ao norte. Então, para quem quiser trabalhar com isso, com, né, estados do sul global, né, sejam estados africanos, mas com o Brasil, né, e também para além da dimensão legal da cidadania, né, porque também predomina um viés mais liberal, vendo a questão do acesso a direitos, né, e como esses direitos se tornam institucionalizados como legais. Agora, se, por exemplo, a gente pensa o caso do Brasil, é um país onde nós temos uma série de direitos. Eu, por exemplo, pude me casar com outra mulher, né, legalmente, tenho acesso a uma série de privilégios, e ainda assim é o estado onde mais LGBTQI são assassinados. Então, é um caso, enfim, terrível, mas para se fazer uma pesquisa, né, interessantíssimo, né, que mostra exatamente como essa questão, né, da inclusão de minorias sexuais vai muito além das leis, né? São questões muito, enfim, mais sutis, né, e tocam em outras questões, né? Não, são questões muito legais, assim, e acho que justamente apontam, que eu acho que é isso que um pouco nos atrai, né? Tanto a você quanto a mim nas pesquisas, são os limites, né? Os limites, as rarefações, os momentos de encontro, né? Ou desencontro, enfim. Porque uma coisa é ter a legalidade, né? Mas a gente sabe, por exemplo, desde o Machado de Assis, que no Brasil tem o país oficial e tem o país real, né? Enfim, isso eu acho que é uma realidade nos países que foram colônia ao redor do mundo, né? E que esse país oficial ele vai atender a quem já consegue acolher uma série de privilégios, né, ou que já pertence a determinados grupos e tal, enquanto que não é uma garantia, né, do fato ali, de que a pessoa vai ter uma boa qualidade de vida, ou vai ter um atendimento garantido, principalmente no momento de virada conservadora no mundo e principalmente no Brasil nos últimos anos, muita gente viu, né, planos de saúde, e acho que esse que é o mais legal, assim, como você abordou, são coisas que se colam, né, e que não necessariamente elas, a gente pode observar a partir de uma lente específica, mas elas não necessariamente são, é, é, eu sempre falava, né, não existe Mister Burns, né, ou seja, não existe um grande maquinador por trás que está mexendo, né, a China está querendo infectar todo mundo com a vacina e tal, isso não existe. Mas, por exemplo, para um plano de saúde, é muito interessante demandar o ok do marido para uma mulher colocar o DIU, não necessariamente por questões de gênero, mas por questões econômicas. E como isso é uma pauta que está na discussão pública, porque a discussão de gênero está na discussão pública, isso aparece de uma forma hipócrita, né? Ou seja, parece como uma questão de respeito à legalidade do casamento, etc, 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 quando na verdade ela está travestida disso, porque na verdade é uma questão de não gastar dinheiro, né? São algumas lacunas, algumas questões interessantes de abordar. E aí, infelizmente, como a gente não tem muito tempo aqui, eu queria. Tá fenomenal. A gente vai ter que marcar de volta com a Xamã. A gente vai ter que pegar todo mundo que já fez Geopolab, né? Inclusive, se vocês quiserem, coloca aqui no comentário o que vocês acharam até agora. E ainda tem mais parte, mas é que a gente. Eu queria ouvir justamente a Xamã, já que a gente está entrando nessa parte, né, das rarefações, das faltas, enfim. Você falou que há muita publicação, há muita produção, né, principalmente voltada para o norte global, mas que traz esse debate, né? E acho que a gente que está trabalhando justamente esses espaços de lacuna, espaços lacunares, né? Eu também na parte de segurança, juntando geografia e tal, que parecem, são coisas que quase parecem óbvias, mas que na verdade não tem debate, né? O debate não acontece simplesmente. Eu queria que você falasse dessas lacunas que você vem enfrentando. Durante muito tempo, eu fiz, acho que foram 3 anos seguidos, uma oficina de geopolítica da África, e tinha muita gente procurando. Então, assim, não é que falta gente para pesquisar, como você disse, né? Os teus alunos foram um fator fundamental para você ir para esse tema de pesquisa no doutorado, né? Tuas alunas, teus alunos, teus alunos, enfim. Mas existem essas lacunas, tanto na questão de estudos de política africana, quanto de gênero. Como que você encara isso, Xamã, e qual que é o esforço aí que aparece na nossa frente, aí, o desafio que a gente tem nos próximos anos com relação a isso? Eu acho que é ótimo porque você já me deu o gancho para a resposta que, digamos assim, vai facilitar o nosso trabalho,
né? Porque não são lacunas porque ninguém está fazendo nada, porque não há interesse, porque não há um campo lá. Poxa, estudos feministas e relações internacionais já existem desde os anos 80, né? E ainda assim, quando a gente vê um curso de TRI, muitas vezes entra como assim, os novos temas, né? Os novos temas que são mais velhos que os alunos, às vezes mais velhos que os professores. Os novos atores que estão aí há 50 anos, né? Os novos temas que estão há 40 anos girando e a gente ainda fala de novos temas. Né? Exatamente. Então, é muito interessante, porque são lacunas que não estão vazias, elas estão cheias de gente trabalhando, cheias de questões interessantes, cheias de problemas de pesquisa interessantes, mas elas não são reconhecidas, né? Então, isso é uma coisa que me intriga muito, né? Eu comecei olhando para relações internacionais de estados pequenos, depois eu quis olhar até para além do estado, né? Como são as relações de movimentos sociais com esse estado, né? A questão de gênero, pela perspectiva feminista, reconhecer políticas internacionais para além da esfera pública, né? Que o privado também é político e é conectado às políticas internacionais, né, que estão exatamente imbricadas nessas, a gente pode dizer, geografias de sexualidade, de raça e de desenvolvimento, né, que vão criar um mundo como, né, tudo que é adequado e outro mundo, né, ao sul, que é sempre inadequado, né, por causa da cor da pele das pessoas que estão lá, por causa do gênero, da orientação sexual daquelas pessoas, né. Então, são essas lacunas que, para a nossa alegria, apesar de não, né, legitimadas como, digamos assim, uma parte integral dos campos de estudos, na verdade, elas estão cheias de coisa maravilhosa, cheias de trabalhos maravilhosos, né, depois vou até falar mais livros que nem mostrei aqui como recomendação, mas Fica são livre, lacunas que se quiser mostrar agora, inclusive, pode mostrar, não tem problema. aquelas, vou deixar ao lado enquanto eu falo, só deixando a mensagem subliminar, mostrando como tem trabalhos bons feitos, né? São lacunas que já vêm sendo preenchidas há tempos e tem muita gente, né, trabalhando nisso. A questão é realmente da gente conhecer que são temas internacionais legítimos. Esse aqui eu adoro o título porque é bem relações internacionais, né? Tipo, Queer International Relations. Não tem como dizer que não é relações internacionais da Cynthia Weber. Só que, muitas vezes, para isso ser legítimo para a gente, ele tem que vir de fora, né? Tem que vir do mundo anglófono, que é, enfim, onde se originou relações internacionais como campo de estudos. Então, aí eu gostaria de mencionar, né, nos últimos livros, outra questão que eu acho interessantíssima, que é a da visibilidade, né? Eu estava trabalhando no doutorado um pouco da questão... cadê o nome do autor, gente? Não está aqui, mas é o Roland Blaker, Visual Global Politics, que eu estava trabalhando com análise visual, de audiovisual. Aquela coisa, o que a gente vê, né? O que a gente vê da política, o que é reconhecido, o que não é. Não é porque é invisível que não existe nada, que não está lá. O Muitas vezes Roland é porque é Blake, ele tem um silenciado. trabalho muito legal. Eu trabalhei com medo, né? No TCC, eu Ah, trabalhei com medo. Ele tem um trabalho muito legal sobre emoções e política internacional. É uma coisa que as pessoas têm, tipo, que tem demanda também, mas a gente não vê justamente, né? É engraçado ser tão visual, né? A saída, digamos assim. Mas desculpa, eu te cortei que você ia falar desse segundo livro. não, é bom que eu até detalhe, mas esse livro é especialmente legal porque são artigos assim de 3 a 5 páginas, curtíssimos, sobre diversos temas. Então vai ter, por exemplo, né, o que eu usei muito é um artigo de uma professora aqui de Bristol, a Elspeth Van Buren, sobre visibilidade, mas tem também artigos sobre medo, militarização, paz, enfim, tudo como isso entra na questão visual, fronteiras, várias questões, como, né, isso se traduz em visualidade. E eu acho que a ideia, né, do que é visível, do que é invisível, é muito valioso para a gente lidar com essas lacunas, né, e reconhecer que são disputas políticas, né, o campo de estudos das RI é extremamente disputado, né, as feministas estão aí travando essa disputa pela ontologia de RI para além do Estado, para a inclusão do privado, desde os anos 80, né,
Tem muitos estudos de África, mas muitas vezes eles ainda são feitos naquela ótica de África como o outro das relações internacionais, que vai trazer intrinsecamente uma idealização do Estado ocidental como o modelo de Estado, tudo que um Estado é e deve ser, e Estados africanos como exemplos daquilo, né, enfim, que não se deve ser. Né? Então, como esses estudos são feitos, é interessante porque às vezes isso vai reafirmar, então, essas lacunas. Né? Não basta falar de África, é como a gente está falando. Né? Não basta falar de gênero, é como a gente está falando. E por isso que eu preferi no doutorado, apesar de começar a focar na homofobia do Estado, eu falei, não, eu não quero ser mais uma voz nesse coro que vai falar, a África é onde acontece a homofobia do Estado contra os coitados dos africanos, para reafirmar aquela ideia de africanos como vítimas, esperando, né, salvadores ocidentais virem com ajuda internacional para o desenvolvimento salvar todo mundo. Eu quero falar o que é que os zimbabuenses mesmo estão fazendo. Não teve mudança legal, não teve mudança ampla no país, mas isso não significa que eles não estão lá fazendo a disputa política, fazendo as resistências de formas pequenas. Ainda que a gente não veja uma nova norma, assim, uma nova, né, era, né, que não seja heteronormativa, isso não significa que a galera não está lá fazendo política constantemente. Né? Aquela questão, quem não conseguiu o que quer está fazendo. Não significa apatia. Né? E acho que no caso do Brasil isso é muito visível, né? A nossa geração, que é uma geração um pouco mais nova, enfim, já é a geração de pós-decisão do STF, digamos assim, não que a gente nasceu depois, mas a nossa convivência enquanto sociedade vem já depois da união estável e tudo mais, né? A nossa discussão acadêmica também. É, a gente não reflete o quanto que, por exemplo, né, coloca aí desde os anos 60, vários ativistas no Brasil também faziam isso, né? Então, é uma forma também, ou seja, pequenas coisas, pequenos movimentos não significam que, ou só a norma não significa que a luta não está sendo feita, né? Não está sendo lutada ali no dia a dia, com outras pautas e outros caminhos também, né? Acho que isso é uma coisa que o movimento indígena no Brasil está mostrando também, né? Que não há um caminho de movimentos sociais, lá que nem o Sidney Terrell falava, enfim, ou esses teóricos dos movimentos sociais que colocavam lá, tem esse processo, esse processo, esse processo. Na verdade, as coisas, elas ocorrem e têm que ocorrer, né, para atender cada pauta de uma maneira diferente. E por isso que eu queria comemorar com você e te perguntar a última coisa, na verdade, aqui do nosso papo, infelizmente super rápido, né, sobre essa institucionalização, né, e essa força ontológica que agora a gente vai ter, já que na penúltima quarta-feira, na verdade, a Associação Brasileira de Relações Internacionais, que de uma forma ou de outra é quem concentra os debates acadêmicos da área, né, aprovou uma nova área temática sobre gênero, feminismos, relações internacionais, enfim. Queria que você falasse, né, fruto muito também do seu trabalho, também dos seus colegas, né, das suas colegas, enfim. Queria que você falasse disso, né, que é algo que a gente tem que comemorar. Mesmo, por exemplo, eu falo isso aqui porque é um canal de geopolítica, eu não trabalho diretamente com questões de gênero, mas é fundamental, porque eu trabalho com exceção, por exemplo, eu trabalho com o uso da força. E não fazer essa discussão também em recortes raciais, de gênero, de classe, enfim, fazer um debate meio vazio, né? Então, acho que, como que você observa essa institucionalização, Xamã? Obrigada por, né, levantar essa bola, porque nossa, para começo eu já estou sorrindo, assim, é um momento de muita alegria, né? Porque foi uma vitória muito grande, né? Exatamente para um tema, né, que vinha trazido, né, como um novo tema, de novos atores, como quase que uma curiosidade. Agora nós temos, né, na Associação Brasileira de Relações Internacionais, uma área temática, né, de gênero, sexualidade e feminismos, né? E foi um trabalho muito bonito, sabe? Foi o fruto do trabalho de muitas pessoas, principalmente, né, organizadas em torno do Grupo Mulheres e da Rede de Gênero e Sexualidade em RI. Né? O Mulheres vem atuando desde 2016, né, quando a gente organizou um primeiro encontro meio extraoficial, né, na ABRE, e desde então, né, vem trabalhando em diversas áreas, promovendo pesquisa, né, pesquisas feministas e sobre gênero, e também, né, nesse viés institucional,
tentar criar essa área temática na ABRE, que agora conseguimos, né, um grande resultado, né, aprovado agora no 8º encontro da ABRE, e é muito interessante que é uma super vitória, mas exatamente significa que agora que os trabalhos continuam. Por um lado, a gente vai ter agora, né, com a coordenação da Clarice e do Arthur, a área temática vai, então, promover, né, pesquisas de gênero, de sexualidade, e especialmente a partir de perspectivas feministas, no âmbito das relações internacionais brasileiras, né, então vai ter essa área temática para, no próximo encontro da ABRE, né, o pessoal submeter os artigos sobre esse tema, onde não vão ser, né, rejeitados dizendo, isso não é relações internacionais, né, e eu acho muito interessante salientar também que, para além, né, do incentivo às pesquisas, né, que, né, vai ser em grande medida coordenado pela área temática, o trabalho continua em outras frentes, né, não só no resultado das pesquisas, nessa dimensão que a gente mencionou aqui hoje um pouco, né, digamos assim, na vida, né, na vida de quem está lá produzindo as pesquisas, né, dando aula, assistindo aula. Então, além da área temática, o Grupo Mulheres também deve continuar atuando, né, para promover a inclusão de minorias sexuais na academia de RI, que inclui, né, mulheres cis, heterossexuais, né, mas também LGBTQIA+, né. E aí eu faço um jabazinho muito breve, né, uma, Fique à vontade, pode fazer. uma pesquisa que eu fiz com 2 colegas da UFPB, né, que foi inicialmente encorajada, né, pelo Mulheres, quando começou a sua mobilização, para a gente ver como é que estava a questão de igualdade de gênero na Academia de Relações Internacionais do Brasil. E nesse artigo a gente identificou que há desigualdade de gênero, que não foi uma grande surpresa, mas também, né, infelizmente, que boa parte das mulheres, né, que são acadêmicas em RI, professoras ou estudantes, enfrentam no seu ambiente de trabalho discriminação e, inclusive, assédio, né, e, infelizmente, isso chega até a ser naturalizado. Então, assim, eu acho muito legal da gente, né, celebrar a área temática, né, que é uma super conquista, mas também lembrar que ainda há muito a ser feito, a gente precisa de mais pesquisas, né, na área, voltada para o campo de estudos de RI, para esse campo de estudos avançar, mas também para nós termos, né, todos e todas, né, porque gênero afeta todo mundo, né, nós todos, todas, todos temos melhores condições de trabalho, né, para ser um campo que nos trata melhor como pessoas, né, seja mais inclusivo não só nas suas pesquisas, mas também nas práticas diárias que a gente, né, passa nas nossas instituições, né, enfim, nas nossas rotinas de trabalho, né. Consolida em razão da devastação da dignidade humana, não pode pensar diferente, né? Acho que esse também é um esforço muito importante. Eu enfrento muito isso na geopolítica, porque o que tem de gente que celebra morte, guerra, e tal, sem perspectiva crítica, é algo incrível. Mas com certeza foi muito lindo. Eu estava lá assistindo, foi muito legal, foi muito bonito ver a declaração, né, do pessoal, as justificações e vou fazer esse jabá, sim, também junto da Xamã, né, para os próximos encontros da ABRE. Já vai ter essa área temática específica para envio de trabalhos, para discussão. Acho que uma coisa importante também é porque você começa a conjugar conversas, né, porque daí, às vezes, você espalhava em áreas temáticas diferentes e aí o teu trabalho não recebia uma atenção porque a fala é diferente, né, o arcabouço de jargões e discussões é diferente. E aí eu termino, então, te agradecendo, Chama, porque você também foi fundamental nesse esforço aí da nossa área, né? Como algo muito importante, e te agradeço pela tua participação aqui, né? Com certeza a gente vai marcar outras, que foi muito legal e muito curtinho, né? Com certeza. Estou me antecipando ao pessoal que provavelmente vai falar isso também. Queria te agradecer e perguntar se você quer deixar uma última mensagem, alguma coisa assim para o pessoal que assiste o canal. Eu quero, eu gostei. Já fico à disposição, adorei a conversa, assim, eu tinha uma imagem muito, muito positiva do canal, exatamente como um espaço muito, muito descontraído, né, a gente exatamente sente quase que em casa, né, trocando, né, um papinho, tomando Fico um muito feliz. café, um chazinho, assim, e, e eu acho que isso traduz muito do que a gente precisa também, sabe, eu acho que é isso,
é reconhecer nossa humanidade, a nossa humanidade, eu e você aqui, Gustavo, a equipe que, né, te apoia, faz um super trabalho, né, os nossos alunos, a nossa humanidade quando a gente está lá preparando aula, corrigindo prova, especialmente, né, quando a gente está nesse momento tão, enfim, de mudança, né, com a pandemia, que gera novos desafios, a mensagem que eu deixo para a galera, assim, confiem nos seus instintos, sabe? Se, por exemplo, vocês sabem que aquilo faz sentido para vocês, né? Traduzam para os outros, mostrem como faz sentido e confiem, não é porque alguém fala, não, isso não faz sentido nenhum, eu não vejo. Não significa que não está lá, não são problemas de pesquisa, não são temas que não fazem sentido. Então, confiem nos seus instintos, porque todo mundo tem uma perspectiva única, né? E não significa que ela não é legítima, né? E se cuidem, né? Acima de tudo, prioridade, né? É nossa humanidade, nosso bem-estar, né? Então a gente tem que seguir fazendo esse trabalho, mas sempre lembrando que trabalho também é trabalho, né? E na academia a gente vê o trabalho como muito mais que isso, que é por um lado maravilhoso, mas muitas vezes é muito pesado para nós, né? Então eu encerro dizendo se cuidem. Não, e é ótimo, assim, acho que a criação dessa comunidade, o que eu mais estou gostando de fazer esse quadro aqui no canal é a criação dessa comunidade, né? Porque a gente cria uma comunidade de pessoas e sentir, né? Acho que eu estava conversando esses tempos também sobre enfrentamento de questões de pandemia, esse talvez seja a pior questão, né? A gente está sozinho, queira ou não, né? A gente está na frente do computador, a gente está convivendo com pouquíssimas pessoas, isso facilita contatos e palestras e eventos, etc., mas dificulta o tocar, né? O levar. A troca acontece também, o humano, né, da pesquisa também acontece nos corredores, na sala de aula, nos grupos de pesquisa, enfim. Mas é isso. Chama, de novo, muito obrigado. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu adorei essa conversa. Não consigo parar de rir também. Sinto que a Xamã é minha amiga faz muito tempo já também. Vou convidá-la para novos cafezinhos e estamos aí à disposição. Obrigado, viu, Xamã? Eu que agradeço, Gustavo, eu que agradeço. Até mais, então, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.